Que bom estar aqui no Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias, falando sobre um tema tão importante para as cooperativas, que é a agricultura 5.0, novos desafios e novas tecnologias. E hoje eu tenho a honra de estar aqui batendo um papo com o Wellington Senna, que é o arquiteto de soluções aí da Geatec, para a gente trazer um pouquinho sobre a realidade de mercado, como que essas cooperativas têm se desenvolvido, o que que essas cooperativas têm feito para evoluir para essa agricultura 5.0. Então, eu queria muito que esse bate-papo nosso levasse para vocês aí, dentro das cooperativas, soluções para, de fato, transformar as nossas cooperativas nesse processo de digitalização. Wellington, seja muito bem-vindo, é um prazer para mim, como diretora do Grupo Conecta, aqui, bater esse papo contigo, principalmente sobre um tema que eu sou apaixonada, que é a agricultura 5.0. Vou estar aí presencialmente falando sobre esse tema dentro do ENCA. Então, para mim é um prazer estar te recebendo aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Falo aqui em nome da Geatec, né? Então é um prazer aqui estar participando desse encontro e trazer, como você mesmo disse, um ponto tão importante, né? Tanto para a agricultura, no conceito atual, creio que a gente pode aí colaborar bastante, trazendo aí um pouco de conhecimento a todos que nos assistem e estão à procura dessas novas informações. Ótimo, ótimo, Wellington. Estamos falando de agricultura 5.0 aqui, mas, Wellington, eu queria que você trouxesse a realidade do campo. Como que está hoje dentro das cooperativas, dentro das propriedades rurais? O que que você acredita que seja, de fato, uma agricultura 5.0? Acho que a gente primeiro pode começar falando sobre o conceito, né? O que que é uma agricultura 5.0 e como estão as nossas organizações nesse processo? Perfeito. A agricultura 5.0, ela vem dentro de um conceito, né, de que é uma junção de várias atividades, onde o produtor, uma cooperativa, ela lança mão de tecnologias, né, para que trazer essa informação. Então, a gente fala que a evolução da agricultura, ela caminha em paralelo com a evolução da própria humanidade, né? A gente parte lá desde a agricultura 1.0, que quando o uso da agricultura estabeleceu ali o crescimento das civilizações, onde a agricultura proporcionou essa possibilidade, né, do crescimento e surgimento das novas civilizações. Depois entramos ali a partir da década de 50 com a agricultura 2.0, né, onde entrou sempre a tecnologia sendo um ponto crucial, né, quando a gente fala dessas mudanças e da evolução da agricultura. Então, na 2.0 a gente já teve ali o advento das máquinas, passou da tração animal, que era utilizado na produção agrícola, para um motor de combustão, né? Então a gente começou a utilizar toda essa parte de defensivos, toda a parte de qualificação de mão de obra. A 1.0 a gente fala que era uma cultura feita à mão, né? 2.0 já entra toda a parte de mecanização e qualificação do profissional que vai fazer essa agricultura. Depois entramos ali na década de 90 até 2010 na agricultura 3.0, né, onde a gente já entrou toda a parte da genética, teve a parte de evolução verde, que a gente foi um ponto, dos marcos importantes que sempre impulsionaram a agricultura, sempre fazendo esse paralelo com a evolução da própria civilização, né? Então a gente entrou ali em 1990 até 2010 com a agricultura 3.0, né, com a parte da genética, começou a se fazer análise de solo, utilizar a parte de previsão do tempo, né, o homem começou, a parte de agricultura começou a avaliar o entorno, não só dentro do campo, né, então começou a fazer análise de solo, teve uma noção também de sustentabilidade, né, então entrou essa visão do meio ambiente, onde a agricultura fazia parte dessa visão sustentável da humanidade, né. A partir de 2010, a gente começou a falar de agricultura 4.0, né, que começou toda a parte ali de piloto automático, utilização de informações de satélite, digitalização dos dados, começou a inserir o IoT, né, que a gente fala que é a internet das coisas, onde a gente começou a utilizar dispositivos linkados, né, você tem um sensor de solo, começou a se trabalhar, entrou uma parte da robótica, Big Data, né, que a gente falou que é a gente começar a agregar essas informações e agrupar esses dados, e agora, né, a gente começa a falar de agricultura 5.0, né, que a gente começa a trazer essas tecnologias, né, que são, a gente não para, né, a cada dia a gente vê novidades, e importante dizer também, quando a gente fala desde a 1.0 até a 5.0, o quanto se encurtou o tempo entre uma mudança e outra. A gente falou lá desde o início da humanidade, né,
do século 10.000 antes de Cristo até o século 20 depois de Cristo, 1.0, 1900 depois década de 50, 1910, 2010, em 10 anos a gente está mudando já de 5.0 e vai vir 6.0. Então, quer dizer, a velocidade em que as tecnologias vão sendo criadas, elas são também utilizadas na agricultura, né? Então, quando a gente falar de 5.0, a gente já está falando de machine learning, o computador tomando decisões do que vai acontecer no campo, né? Isso tanto num produtor, na parte de cooperativas também. Eu acho que quando você fala de uso de dados, né? Você tem os cooperados ou os colaboradores da cooperativa lançando informações, a gente tem todo um arcabouço, toda uma parte de sistemas que lerão essas informações e dão tempo hábil para que a gente fala que o tomador de decisão ele tem os dados em tempo real em suas mãos, né? Para tomar essa decisão. Então essa flexibilidade, essa agilidade que a tecnologia tem em todos os campos, né? A gente fala aí de celulares, smartphones, como se diz, os ecodotes aí da vida, né? A gente pergunta, ele já responde, e a gente está trazendo esse conceito também para a agricultura, né? Não só perguntar qual que é o jornal, as notícias do jornal, mas o produtor acordar e perguntar para um dispositivo e ele responder o que está acontecendo na lavoura, quais são as aplicações do dia, cotação do dólar e assim por diante. Acho que é essa junção, né, do que a agricultura faz, ou os profissionais da agricultura e empresas voltadas a esse ramo de tecnologia, de trazer essas facilidades também para o produtor. Ótimo, Elton. Você falou sobre a velocidade, né? E eu aqui como consultora, né? Eu sou diretora de cooperativas da Emiprados também, Wellington, e acompanhando aí esse processo de transformação digital nas cooperativas, eu percebo que essa velocidade, ela está cada vez mais intensa dentro das empresas, mas por muitas vezes a gente não tem a base, né? Que são as pessoas, que são os processos, que são as tecnologias necessárias para fazer essa quantidade de conexão. Eu entendo hoje a agricultura 5.0 é conseguir tudo que a 4.0 desenvolveu, como inteligência artificial, como IoT, né, como blockchain, integrar isso tudo e transformar esses dados em informação gerencial, que foi o que você falou para tomada de decisão. Porque hoje, dentro das cooperativas, a gente tem um Big Data que é, assim, o grande petróleo das cooperativas. Um nível de informação fora da realidade, né? Só que não se sabe o que fazer com esse nível de informação. Eu tenho um Big Data fantástico, que é um petróleo, mas eu ainda não sei como acessar, eu não tenho equipamento para acessar esse Big Data. E aí, quando você fala sobre a internet, né, das coisas, né, esse nível de conectividade entre essas ferramentas, eu queria que você explicasse para nós qual que é hoje a principal dificuldade para essa evolução. Então, está acontecendo? Está acontecendo. A gente está vivendo aí num universo onde nós temos essas tecnologias com a gente a todo tempo, né? Eu tenho inteligência artificial quando eu estou utilizando o Instagram, eu tenho inteligência artificial quando eu estou utilizando o iFood, eu tenho inteligência artificial em vários aplicativos que eu tenho na palma da minha mão, que eu já utilizo, que eu já faço, assim, que já é familiar para mim, mas quando isso vai para a cooperativa, para o produtor, muitas vezes ele tem um pouco de resistência. Como que você vê isso, Wellington? Exatamente, né? Nessa questão de tecnologia, né, a gente tem que olhar para dois pilares aí importantes. Uma que é a questão de desenvolvimento, então você ter ferramentas para desenvolver essa tecnologia, e o outro pilar muito importante, e você citou na sua fala, são pessoas. Pessoas, elas são ainda importantes, falando tanto de robótica, de informação e de inteligência artificial, mas as pessoas ainda são parte importante. Por quê? Nessa questão de tecnologia, né, a gente falou, você citou aí também, desenvolvimento de novas ferramentas, muito importante que elas se conversem. Né? A gente vê muitas empresas surgindo, uma empresa que trabalha com drone, outra usa o drone para aplicação, outra para assessoramento remoto. A gente tem que transformar o que o cliente tem, que a gente fala, usar uma base de dados e não um bando de dados. Né? O bando de dados é você pegar um monte de informação, agrupar, e na hora que você vai tentar organizar, você não sabe por onde começa. Uma base de dados é você ter isso estruturado, onde você já sabe, porque não adianta você ter muita informação vindo do campo e ela se perder no meio do caminho ou você não utilizá-la para nada. Esse é o pior
pior dos cenários, né? Então, o grande desafio é a gente, primeiro, convencer ou conscientizar as pessoas do campo. Eu acho que isso é muito importante, a gente teve muita mudança já no questão de conceitos, né, ou da mesma cultura do homem do campo, né, quando a gente, como eu falei, eu já estou na empresa, na Jatec há 11 anos, levando essas tecnologias, né, desde o software, quando a gente nem tinha aplicativo, né? Então, era diferente quando a gente, há 11 anos atrás, ia fazer uma apresentação para um produtor, ele estava preocupado em abrir a área, meu funcionário não pode perder tempo apontando, a máquina tem que funcionar, eu tenho que produzir. Essa geração, ela teve a importância dela, né? Tanto é que chegaram até onde chegaram. A segunda geração, que são os filhos ou os netos desses produtores, que já nasceram num mundo diferente, já com essa conectividade, eles já querem, não, cadê o aplicativo? Eles já partem do princípio que o seu software tem que ter um aplicativo para ele funcionar, tem que ter um apontamento mobile, né? E esse também, nessa questão de tecnologia, o produtor já vem hoje e faz assim, mas seu sistema é web, né? E a gente devolve para ele e fala, mas você tem internet na sua fazenda? Né? Então, são conceitos que ele já tem, mas na prática a gente tem que envolver tudo isso. Então, muito importante a gente conseguir agrupar todas essas informações e elas se conversem para ter um sentido para o produtor utilizar. Eu falo produtor ou uma cooperativa mesmo, e é nessa questão de conceito, nessa questão do cooperado, o principal entrave que a gente tem é conscientizar e falar para o produtor lá na ponta o quanto ele tem que apontar. Então é diferente quando você vai num produtor, onde ele está contratando uma solução para sua área própria, né, onde ele já busca com esse princípio, ele já tem essa necessidade e ele vai atrás da ferramenta. Então a gente já fala, você já tem 50% do caminho andado, que é, você já tem a necessidade, já sabe para o que serve. Na questão da cooperativa, quando a cooperativa vai fazer o fomento disso ao cooperado, talvez o cooperado não sentiu essa necessidade ainda. Eles ainda veem, por exemplo, ele vai começar a apontar, mas por que ele quer isso? Ele quer me controlar? Ele quer saber o que eu estou utilizando? É no outro sentido, né? A cooperativa utilizar esses dados para oferecer um produto de melhor qualidade ao produtor no momento certo, né? Ele tem esse controle de não depender, o produtor só vai atrás de um defensivo, talvez a hora que a sua lavoura já está gritando pela necessidade desse defensivo. Né? Com essa informação antes em mãos, a cooperativa pode fazer um trabalho de prevenção junto ao cooperado. Né? Então, a grande importância é de trazer essas informações, conscientizar o produtor e conectar todas elas. Né? A gente buscar, por exemplo, hoje a gente vê, como eu falei, tem um boom aí de startups, elas são importantes porque elas vão desenvolvendo essas ferramentas, mas o mais importante é conectar todas elas, né? Para que o produtor não se sinta ele na necessidade de buscar uma informação, cruzar com outra, não. Elas já estão todas ali em busca de um mesmo propósito, que é gerar informação para a tomada de decisão do produtor, da cooperativa, seja quem for analisar esses dados aí. Eu acho que você pegou um ponto que para mim é muito importante, Wellington, a quantidade de startups que nós temos hoje no campo, e muitas startups elas chegam com a ideia de que descobriram assim o ouro, né? De que ofertam uma solução que é imprescindível, que é fantástica, só que ela vê a pontinha do iceberg, né? Me chama a atenção que poucas vezes eu vi profissionais na parte de tecnologia que tinham conhecimento como você tem, você vem de grandes multinacionais, né? Já trabalhou na parte agrícola, porque há uma distância entre os profissionais que criam as startups, que criam as soluções, do campo de fato, que é quem aplica. Então, quando você vai para o processo de aplicação no campo, realmente você percebe que não tem essa integração, não se pensou no todo, no conjunto, e aí você começa a ter dentro das fazendas Frankensteins, né? Vários sistemas que tentam de alguma forma ter algum tipo de integração, mas ele integra, mas ele não tem sinergia. Exato. Ele tem algum tipo de integração, né, mas não tem sinergia. E como que vocês têm trabalhado aí na Geatec para promover essa sinergia, para entregar um pacote completo, né, para entregar uma solução e não só um sistema para o cliente? Ok. Na Geatec, acho que o principal ponto são a capacitação dos profissionais. Eu, com a minha formação de engenheiro agrônomo, eu não trabalho no desenvolvimento da ferramenta, na programação, mas o meu papel é muito importante no quê? De transformar isso que ele está criando para a linguagem que o produtor quer ouvir.
né? Eu falo desde o início também, né, quando a gente começou a lançar aplicativos para apontamento de pragas, por exemplo. Eles vieram lá, o pessoal dos cientistas de dados, o pessoal da produção do software, falou, a gente montou um aplicativo, vamos testar no campo. O primeiro protótipo ali era muito clique, era muita decisão de quem está apontando. Eu falei, no campo isso não vai funcionar. Tem que ser coisa ágil, né? E depois, mesmo além do desenvolvimento, os próprios dispositivos, os hardwares não estavam preparados para isso. Por exemplo, quando a gente ia para o campo com um celular ou com um tablet, batia o sol na tela, ficava tudo escuro, ele não enxergava nada. Ele ia fazer, por exemplo, uma análise, uma amostragem de praga, colocava o tablet no chão, fazia a amostragem, virava as costas, esquecia o tablet lá, nunca mais achava. Aí teve que fazer um case para tampar a tela do aplicativo, para que ele pudesse pendurar e ficasse com as mãos livres. E são evoluções que são necessárias, né? Isso acontece em todas as áreas e na agricultura não foi diferente. Acontece isso quando uma multinacional lança um trator, ele nem sempre a primeira versão é o que vai chegar no mercado com a maior aceitação. Então todo esse processo e essa transformação da tecnologia para usabilidade e entendimento do produtor, esse é um processo que não é simples, mas ele é necessário, e isso em todas as pontas, né? Tanto numa questão comercial, de como a gente vai abordar um produtor, como eu falei, conforme o passar das gerações, a entrada da tecnologia dentro de um produtor rural, ela já é mais simples, né? Ele já tem essa necessidade, ele já usa um WhatsApp, ele já manda mensagem no celular, então ele já tem a vivência, né? E os aplicativos e as soluções já trabalham em cima disso, já faz um dispositivo mais intuitivo, onde você não precisa que ele tenha um curso para movimentar essa informação, já usa uma tecnologia semelhante a um WhatsApp, semelhante aí um Excel, por exemplo, onde ele possa utilizar o conhecimento que ele já tem dentro dele. Então a gente não vem para complicar essa informação, e isso é muito importante. Então a capacitação do profissional que vai a campo, tanto desenvolver ou ofertar essa ferramenta ou essas novas tecnologias ao produtor, ela é muito importante para tirar essa barreira, né, do produtor não olhar aquilo como os primeiros olhavam, isso aqui vai me complicar no primeiro momento. Não, é uma situação natural, né, e também com conceitos importantes. Ele fala, eu nunca utilizei nada e cheguei até aqui. Né? Ótimo, isso é louvável, mas o que te trouxe até aqui não necessariamente te levará para o ponto seguinte. Né? Então ele tem que ser aberto e aprovar e utilizar essas ferramentas, e acho que esse é o propósito, essa nossa função, né? De levar esse conhecimento e esclarecer isso ao produtor. Quando você fala que eles já estão familiarizados, né, utilizando o WhatsApp, se é possível que essa pandemia tenha trago algo de bom para nós, né? Uma das coisas foi essa evolução, né, para o mercado digital e para essa digitalização, porque de fato, Wellington, hoje as pessoas já estão muito mais familiarizadas. Antigamente, nós como consultoria que falava para o cliente assim, olha, vamos fazer uma consultoria remota com videoconferência. Nossa, eles falaram, jamais, não vamos fazer isso não, pode pegar um avião aí, vem, nós vamos fazer presencial. Hoje, porque eles precisaram utilizar isso, utilizaram na casa deles, né? Os filhos ficaram sentados na frente do computador, né? Essas ferramentas todas, Zoom, Google Meet, se tornou a realidade de muitas famílias. Eles evoluíram muito mais rápido do que eu acredito que aconteceria se não tivesse tido essa pandemia e essa necessidade de estarmos em casa, porém estarmos conectados. Estamos ainda consumindo, comprando, conversando. Teve festas, né, que foram feitas remotamente. Então, acho que as pessoas se habituaram um pouco mais a essa realidade. Então, você percebe que aplicativos tiveram saltos, né, aí, que antes não tinha. O TikTok foi um que veio e trouxe esse boom exatamente em 2020. Então, você pensa, o TikTok nasce em 2016 e se populariza em 2020, no meio da pandemia. Hoje, a maioria das nossas ferramentas de tecnologia, elas tiraram aí parte significativa do mercado. Vamos citar aí as evoluções em termos de tecnologia. Nós temos o Airbnb, que é hoje uma das maiores ferramentas de hospedagem, não tem nenhum hotel. Nós temos o iFood, que hoje é o maior veículo aí de venda de alimentação e não tem um restaurante, né? Então,
nós precisamos nos atentar para essas mudanças. O que aconteceu com o pessoal do táxi, né, através do Uber. Antigamente, você pagava aí 250 mil reais num ponto de táxi em Guarulhos. Hoje isso não faz mais sentido, porque evoluiu para um aplicativo e esse aplicativo acabou que trouxe uma realidade para o taxista de que ele precisou se reinventar, fazer outras coisas. E eu vejo que isso vai acontecer na agricultura, né? Quando você me disse lá no início da nossa conversa, olha, hoje o produtor ele entra dentro da máquina, ele já consegue em algumas máquinas e alguns softwares, através de holograma, perguntar para a inteligência artificial qual que é o talhão que está pronto para colher, qual que é a previsão, né, do tempo para aquele dia, qual que é a melhor aplicação para fazer. Então, ela já consegue, através de algoritmos, fazer uma quantidade de análise de dados que nenhum ser humano seria capaz sozinho, né? Então, como que você enxerga que vai acontecer na agricultura o que aconteceu nesses outros mercados? Exatamente, vai seguir o mesmo fluxo, né? Como você comentou, a pandemia, ela aproximou, né, tanto o produtor da tecnologia, por um lado, exatamente, eu também passei por esses mesmos problemas que você comentou, eu como área comercial fazia 2 ou 3 reuniões na semana, passava mais tempo andando de carro ou avião do que conversando com o próprio produtor, né? Quando se lançava, não, vamos fazer isso aqui remoto, você tinha que entrar meia hora antes para configurar o computador dele, para ele baixar um dispositivo, hoje não. Hoje o produtor já entra em contato e fala, ó, a gente vai fazer por onde? Pelo Google, pelo Zoom, pelo Meeting, ele já te dá a opção, né? Quer dizer, já foi um salto. E por outro lado, isso também expôs um problema aqui é o território nacional como a infraestrutura, né? A gente viu, você comentou, é utilizado novas ferramentas na sala de aula, e aí viu que nem todo mundo, no mundo de hoje, tem acesso à internet, né? Se não tem isso dentro da cidade, no campo, é um cenário muito pior, né? Então a gente vê, está falando aí do 5G, que vai trazer uma evolução muito grande, mas a infraestrutura ainda é exposta, né? Quando a gente fala de tecnologia, onde a gente depende de uma infraestrutura que não depende do produtor, né? A gente fala de grandes grupos que investem nessa infraestrutura, levando uma fibra ótica e criando grandes centros de tecnologia próximo à sua fazenda, mas essa ainda não é uma realidade de todo o país, né? A realidade ainda são vários pequenos produtores, né? Aí a cooperativa tem um papel importante de agrupar isso e organizar esses produtores de uma maneira que fica mais acessível para eles, mas essa questão da conectividade é um grande problema, né? De a gente levar isso, a gente está na frente, como o país, né, da parte, quando a gente fala em agricultura, o país exporta tecnologia, né? A gente tem uma contramão de vários outros mercados onde a gente importa tecnologia. Acho que na parte agrícola, a Giatec, a gente exporta o que a gente aplica aqui dentro para o mercado externo, Estados Unidos, França, África. Então a gente vê que a questão ainda de infraestrutura é um entrave para levar isso, talvez num preço mais acessível, numa qualidade maior a um produtor, né? Então, essa questão do produtor ir utilizando essas ferramentas ainda às vezes esbarra nesse ponto, né? De como a gente cria, como eu vou criar um aplicativo 100% dependendo da internet, e a gente sabe que a necessidade dele já está nesse ponto, as questões dele já é nesse ponto. Aí a gente fala que a gente vai fazer uma apresentação no produtor, às vezes ele não aponta nada, mas quando a gente apresenta a ferramenta, ele quer que tenha até o DNA de quem está aplicando. Eu falo, não, calma, a gente vai chegar até aí, mas são passos, né, que a necessidade dele já está à frente do que hoje uma infraestrutura nacional, né, proporciona a ele nessa questão de internet. Então, o uso dessas ferramentas aproximou, né? Então, como eu falei, a gente até usa conceitos dessas ferramentas dentro, embarcado na nossa plataforma, né? Quando a gente usa, por exemplo, um celular onde ele pode ver uma visão do mapa, é semelhante ali às ferramentas de mapa que ele utiliza, até a nomenclatura, eu vou criar um Waze Agro. Ele já sabe, eu não preciso nem falar para aquele por que serve, mas já não, vou conseguir me orientar dentro do campo através de um mapa. Então a gente usa tanto do nome, né? Vou criar um iFood Agro, por exemplo, ele já vai saber que é alguma coisa vinculada à comida, entregar comida, né? Mas a gente usa tanto a lógica que é utilizada por esses aplicativos, ou um conceito comercial, né, que nos aproximou demais, e eu acho que a função é essa, né? A gente chegou aqui no 5.0, uma evolução muito importante, ainda existe um caminho muito longo a
ser percorrido, ainda estão por vir a agricultura 6.0, 7.0, numa velocidade, como a gente comentou, cada vez mais curta entre uma evolução e outra, né, porque as tecnologias, o que hoje é novo, amanhã já tem uma nova versão da tecnologia de ontem, né, e isso é importante para o produtor. Né? A gente fala que o produtor, ele sente a necessidade de ter informação atual. Né? O produtor que não utiliza da ferramenta, eu costumo falar que ele sempre lê o jornal de ontem. Né? Ele precisa que alguém lance essa informação, trabalhe essa informação e apresenta para ele no outro dia. Quem tem conectividade, ele está em cima da informação, na hora, enquanto ela ainda está ocorrendo no campo. Então, essa questão de uso, né, como você comentou, de dispositivos de grandes empresas, né, onde você tem facilidades para tomar um táxi, facilidades para pedir comida, ele quer essa necessidade no dia a dia dele ali do trabalho, e mesmo o funcionário, né, o colaborador ali de uma cooperativa, de um produtor, ele já não fala, poxa, mas eu vou ter que apontar isso aqui na mão, quer dizer, eu peço comida, eu chamo o táxi, você não é capaz de fazer um aplicativo para eu apontar essa informação? Então, essa necessidade vai empurrando também as empresas a sempre trazer essas novas informações para eles, né? Acho que o caminho é esse. Também acredito, você falando de conectividade, final de 2019 eu testei o 5G em Singapura, para você ter uma ideia. Quando o 5G de fato chegar no Brasil, eu acho que muda a ponteira do que a gente sabe de conexão. Só que nós precisamos entrar para a realidade do campo. Tem campo que ainda está conectando 2G, não tem nem 3G no campo ainda, né? Nós estamos ainda avaliando qual será o provedor que vai trazer 5G para o Brasil, enquanto Singapura está testando 6G. Então, existe, né, uma distância significativa entre o que a gente tem de conexão e o que a gente tem de ferramentas que necessitam de conexão. Eu percebo as cooperativas hoje colocando antenas próprias para levar a conexão para o campo. Então, quando você fala assim, Lu, dentro do agro, nós estamos exportando tecnologia. Eu vejo isso, eu vejo muitas empresas hoje que oferecem coisas para o nosso campo que não tem lá fora. Então, nós do agro estamos à frente em 5G. Até a quantidade de indicadores que a gente consegue, a quantidade de dashboard hoje. O produtor, ele tem quase que um cockpit dentro da máquina, dentro do escritório dele, para tomar a decisão, o que fazer, o que não fazer. Ele tem, hoje, ferramentas que ele consegue prever por talhão, o que ele vai aplicar só onde, de fato, tem praga, o que acontece uma redução significativa em defensivos. Como que é o sistema de indicadores que vocês utilizam aí, Wellington? E qual que é a facilidade para tornar esse dado informação para tomada de decisão, informação gerencial? Como que funciona esses KPIs? Como que funciona esse dashboard? Ok. O dashboard, né, a gente fala que é a ponta, né, a gente tem as duas pontas, onde entra os dados, né, que é o que acontece no campo, onde ele usa os aplicativos, e o dashboard seria o outro extremo, onde o gestor ele vai analisar tudo que foi apontado e transformar aquilo a gente fala que é um relatório visual. Né, onde ele olha ali um gráfico, olha uma planilha e ele consiga ter essas informações da maneira que ele necessita. Né? Antes, né, eu falo antes, assim, não há muito tempo atrás, a gente oferecia já um modelo de relatório e ele tinha que seguir aquilo. Né? Então, todo mundo falava, eu tinha ali um modelo de relatórios de ATEC, que era utilizado pelo João, pelo Francisco, pela cooperativa A, pela cooperativa B. Agora, com a nova tecnologia, a gente passa o quê? A desenvolver uma ferramenta intuitiva, onde o próprio usuário cria a visão que ele quiser. Né? A principal informação que ele vai ter, a principal intuito aí da ferramenta ou a necessidade, o que a ferramenta faz? Ela busca essas informações em locais diferentes, então vai buscar num setor administrativo, vai pegar a informação no computador de bordo da máquina, vai pegar do aplicativo que fez o apontamento de pragas, cruzar tudo isso para que ele não precisa olhar 3 relatórios e ele cruzar essas informações. Então o dashboard faz o quê? De bases distintas, eu vou pegar essas informações, a gente tem tecnologia para isso, e eu crio uma tabela, crio um relatório que eu estou cruzando essas 3 visões no mesmo local. Né? E isso não tem mais limite, não tem quantidade. A gente fala que a gente coloca isso no produtor, na cooperativa, e treina ele como que ele faz
e vira as costas e dali uma semana pergunta o que foi que ele fez. Fala, me manda um print do que você fez aí. E é surpreendente, né? O quanto o próprio cliente consegue, através da tecnologia e dessas ferramentas, criar coisas que foram mais com necessidade. Ele cria aqui uma informação que até então ninguém cruzou, né? Ele, cara, eu quero saber a informação financeira com qual foi o impacto de uma infestação de praga no meu setor financeiro, porque isso vai desprender combustível para ele utilizar a máquina para aplicar, ele vai ter que comprar insumo, se ele já usou o que estava no estoque, se ele teve que comprar em cima da hora com preço 3 vezes maior, porque ele comprou fora do fluxo do mercado de compra, né? Então isso é muito importante, né? Então a ferramenta traz essa facilidade e a gente fala que coloca na mão do produtor a ferramenta e ele trabalha e constrói sob a sua necessidade. Isso é muito importante e essa é a lógica de todas as ferramentas, não entregar pacotes customizados a esse produtor. Você deixar para ele uma ferramenta em que ele possa criar o que está dentro da cabeça dele, né? Então, aí cada consultor, cada empresa de consultoria tem o seu padrão, tem o seu algoritmo para fazer um cálculo, deixa aberto. Você cadastra ali, a ferramenta vai crescendo, né? Esse é o conceito do machine learning que a gente fala, né? Você coloca os dados, você pergunta uma coisa para a inteligência artificial, para assistente, e se ela não achar na primeira vez e você mostrar onde estava a resposta, na segunda ela já vai buscar naquele local, né? Então esse é o ganho que a tecnologia traz para essas plataformas, né? É interessante, né? Num passado não muito distante, eu me recordo que você precisava entrar num sistema para gerar um relatório simples. Eram horas e horas de desenvolvimento, tinha que mandar para a empresa de software, a empresa de software mandava um consultor, vinha analisar qual que era o relatório que você necessitava, e aí ela demorava 30, às vezes até 40 dias para te entregar aquele relatório. Então, olha o quanto nós avançamos nesse segmento de tecnologia, né? Então, assim, era algo que eu não sabia que era possível de se fazer. Você me falando aí, eu fiquei encantada. Porque é isso, eu acho que tem que ser intuitivo. Eu queria cruzar aqui qual que é o custo por hectare com o meu custo hora máquina, né? E fazer esse cruzamento e gerar esse relatório online, na hora. Que bom que tem essa solução, né? Eu acho que o céu é o limite para a tecnologia, e isso vem trazendo para nós aí quais são os desafios no campo, para a gente aí deixar um caminho, por onde que você acredita, Wellington, que as cooperativas podem começar por essa transformação, porque é tudo muito bonito ver o processo de evolução, saber que ele está acontecendo, saber que ele vai se desenvolver, mas muitos presidentes chegam para mim e falam assim, Lu, preciso fazer a transformação digital aqui dentro da minha cooperativa, mas por onde que eu começo? Eu esbarro aqui nos agrônomos que não alimentam, porque não adianta eu ter uma Ferrari, eu tenho um sistema intuitivo perfeito, que eu faço todo o acompanhamento do meu cooperado, mas ele não alimentar. Porque ainda hoje os sistemas precisam de alguém que gere o dado, que gere a informação, que seja alimentado, né? Pode ser que num processo aí no futuro próximo a gente tenha a alimentação automatizada, né, Wellington? Quem dera, eu acho que esse é o meu sonho de consumo, porque se isso acontecer, a gente para de ter o problema de comprar CRMs, comprar RPs, softwares, que com a baixa utilização acaba indo para a gaveta, sendo engavetado, né? Por onde que você acha que essas cooperativas devem começar aí a se movimentar para ter, de fato, uma transformação digital dentro delas? Sim, acho que a transformação, toda transformação, né, e na cooperativa ela segue o mesmo fluxo, a gente fala que é uma mudança ou uma estruturação interna, né? Como a gente comenta, a ferramenta, a tecnologia, o software, ela é uma das ferramentas que ele vai utilizar. Tem que ser desenhado o processo de como isso vai ser imputado, né? Eu falo, por exemplo, a gente lança um sistema, chega uma nota fiscal de um produto. Se a pessoa colocar na gaveta, o sistema não vai ler de dentro da gaveta dela. Ela tem que pegar essa nota, lançar no sistema para isso estar dentro do sistema. Então, às vezes, por melhor que seja a ferramenta, ela não, eu acho que está muito longe de uma ferramenta substituir a ação humana, né? Eu acho que vai ter o ser humano para tomar a decisão conforme a ferramenta vai trazendo essas informações, mas passa por essa transformação interna. Você trazer a necessidade, né? Você
conscientizar esse agrônomo da cooperativa de que o trabalho dele é necessário, mas que ele tem uma ferramenta à disposição dele para facilitar o dia a dia dele, né? Então, esse processo acho que é importante. Outra coisa, na questão da cooperativa, ela tem que trabalhar muita conscientização dos seus cooperados, né? Então, isso feito, né, essa estruturação interna bem organizada, ela tendo controle dos seus processos internos, aí ela começar a oferecer isso aos seus cooperados, de uma maneira que ela é gradual, né, você levando isso no primeiro ponto, eu vou criar aqui um portal onde com a informação que eu já tenho, eu disponibilizo resultados para esse cooperado. A gente vê que esse é o primeiro ponto, né? Às vezes pela aderência muito baixíssima, a gente chega, por exemplo, numa cooperativa que tem 300 cooperados, você coloca um portal, 5, 6 utilizam, né? Então, essa necessidade onde a gente tem que criar uma conscientização, fazer um movimento, né? Isso é gradual, é um processo, a mudança ela requer esses passos, né? A gente fala que a conscientização, depois de ele enxergar essas informações, ele vai querer detalhes maiores, e a gente fala, para um detalhe maior, você tem que apontar com maior detalhe. Então, uma coisa vai puxando a outra. A gente passa, por exemplo, num processo semelhante quando a gente vai implementar uma solução de apontamento de mão de obra, né, ou de hora-máquina. A gente fala, para o pessoal que faz a mecanização, para o tratorista, né? Ele vê isso como um entrave, não, nossa, eu vou perder tempo apontando, vou ter que apontar, o que a gente faz? Então, ponto só hora parada e hora trabalhada. A gente sabe que a hora parada ela é muito maior do que a hora trabalhada. E a gente começa a colocar esses indicadores no local visual, para que o operador olhe e ele se assuste, não, mas eu fico parado porque ninguém me avisa onde eu tenho que ir, que o adubo acaba, eu não tenho para onde ir. Beleza, então agora vamos apontar o porquê você está parado. Então você vê que a necessidade vai trazendo isso dentro dele, e na hora que você percebe, ele já está apontando tudo o que acontece. Na cooperativa ou dentro das grandes corporações também é esse processo. Você estrutura o que você já tem, apresenta isso, porque o pior sentimento de quem está apontando isso é para que serve? Por que eu estou apontando isso? Eu vou apontar aqui, ninguém vai usar para nada mesmo. Né? Se você começa a oferecer isso e apresentar esses dados, você vai inserindo essa sementinha na cabeça do users ali, ele vai começar a apontar isso dentro da ferramenta e cada vez com melhor qualidade. Esse usuário é tanto um funcionário interno quanto um cooperado. Né, quando ele começa a ter esse retorno da informação, isso é importante, isso é gradual. E aí, como a gente falou, aí não tem limite. Quanto mais ele apontar, melhor a informação, eu consigo cruzar com mais informações, lógico, é um caminho muito longo para ser percorrido, precisa de metodologia, e aí que entra as empresas para auxiliar também a cooperativa a fazer isso. Né? Então a gente consegue trazer isso com os consultores, a gente fala que o consultor é a pessoa que olha a sua empresa de fora e às vezes te dá a mesma conclusão que você já tinha, mas com uma metodologia, né? Você tem essa conclusão, mas como que a gente consegue passar por isso? Eu tenho aqui, olha como as outras empresas estão fazendo, olha os resultados que elas já tiveram, eu consigo fazer isso com você. Mas eu conheço uma outra empresa, eu quero dessa maneira, mas para você enxergar os seus dados dessa maneira, você precisa apontar sim, cruzar essa informação com essa, ter essa tecnologia aqui dentro e facilitando. Né? A gente fala que é um processo de maturação, tanto do sistema quanto da cooperativa ou das grandes corporações, de você implantar um processo, ele não vai ser do dia para a noite, que você não tem informação nenhuma, no outro dia você está perguntando para o assistente, ela te respondendo, isso dura safras, dura anos de implantação, é um processo natural que vai maturando esse processo, tanto o sistema vai crescendo, a solução, quando a gente apresenta para essas empresas, a gente apresenta ela na sua condição máxima, no que ela pode entregar ali para o cliente, às vezes ele se assusta com tanta informação, mas fala, calma, agora respira, digere tudo que eu te falei, agora vou começar passo a passo. Do que você viu, o que você precisa. Né? Então, eu acho que esse processo dentro de uma corporação, ele é gradual, como eu falei. Primeiro interno, com capacitação dos funcionários e estruturação interna, depois externar isso para os produtores, né? Como que eu vou entregar primeiro para ele, para explicar para ele e mostrar para ele o que está acontecendo e depois deixar que ele se sinta parte desse processo, onde o que ele fizer lá vai aumentar a qualidade das informações e isso todo mundo ganha. A cooperativa com um dado de maior qualidade, conseguindo trabalhar com esses dados e o produtor tendo o resultado disso, né? Como eu falei, ele recebendo uma receita agronômica mais indicada para ele, né? Ele para de trabalhar na média, ele pode pegar ali um agro anual e ver que foi a produção da região dele. Mas se ele perguntar para todo mundo, ninguém tem aquele número semelhante ao que está naquele agro anual, por exemplo. Né? Então, é muito particular, cada produtor, às vezes produzindo a mesma cultura,
cerca a cerca, cada um faz de uma maneira diferente, né? Então, os sistemas e as cooperativas têm que estar preparadas para atender, mas, como eu falei, parte primeiro de uma conscientização interna, capacitação e depois oferecer isso aos demais. Eu concordo plenamente contigo. Eu acho que eu colocaria mais alguns ingredientes aí no meio desse por onde começar, né, dentro das cooperativas. Eu vejo que o primeiro passo é a sensibilização para que não tem volta, né? Não adianta a gente ficar no processo de negar a evolução da tecnologia. É como a Kodak dizer que a foto digital jamais vai tirar o nosso mercado. Tirou, né? A Blockbuster, não, a Netflix jamais vai tirar o nosso mercado aqui de locação de DVD. Todo mundo adora locar DVD e isso não vai deixar de existir. Deixou de existir. Então, grandes corporações vieram a ter, né, aí, situações ruins por negar a evolução da tecnologia. E o que nós precisamos fazer é não ficar no processo de negacionismo, é entender que a tecnologia ela vai evoluir com você, sem você ou apesar de você, que eu acho que é mais triste, que é onde ela passa por cima né, da organização. Então, não tem como barrar essa tecnologia. Você quando viaja, vai para fora, né, vai até o Vale do Silício, você vê que as pessoas elas estão ali o tempo todo pensando em evolução, pensando em evolução. Tudo vai para o mercado? Não. Mas imagina a quantidade de coisas que são úteis e que a gente possa trazer para dentro da cooperativa. Então, eu vejo que o primeiro passo é não negar que a tecnologia ela está aí, ela vai avançar, ela vai evoluir. O segundo passo que eu acho que a gente tem que entender é que não existe tecnologia ainda autossuficiente que não demande da capacidade, como você disse, de tomada de decisão do ser humano e também de alimentação de dados. Então, eu preciso das pessoas, então, eu preciso fazer um trabalho muito bom de conscientização, de dizer que o profissional hoje do futuro, ele permeia por tecnologia, não tem como hoje um agrônomo estar alheio às tecnologias, então, ele precisa conhecer, até para dizer que aquilo não serve para o campo, ele precisa conhecer a tecnologia e dizer, não, esse drone aqui para mim não vale nada, né? Eu consigo fazer uma identificação de praga muito melhor do que o drone que faz georreferenciado, que faz as imagens por satélite, no meu olho nu, eu faço melhor, e ele tem que provar isso, né? Que ele consegue fazer melhor do que essa tecnologia. Então, passa-se pelas pessoas e passa por buscar ajuda, por você ir atrás de empresas que já estão fazendo isso no mercado, porque não adianta a gente pensar assim, eu vou desenvolver isso internamente. Não, eu tenho que buscar fora. Foi o que o Magazine Luiza fez, sabe, Wellington? Magazine Luiza, quando começou essa era aí do marketplace, não detinha tecnologia, era uma empresa antiga, era uma empresa nada tecnológica. E o que ela fez? Que eu acho assim, né? A Luiza Helena Trajano tem aí o seu mérito total nisso, né? A diretoria dela também, como um todo. Ela buscou fora, ela veio trazendo startups, como que eu posso evoluir, né? Enquanto outras empresas ficou naquele processo de negacionismo, dizer assim, não, ninguém vai comprar um guarda-roupa sem olhar, né? Sem vir na loja, ninguém vai comprar uma TV. E hoje, a maioria das vendas do Magazine Luiza são produtos que nem ela tem, né? Que está ali no marketplace e o maior volume de vendas, ela tem zero de estoque. Então, se transformou em uma empresa digital e por necessidade. Não foi feito internamente porque não detinha esse conhecimento. Então, eu vejo que o principal passo aí é buscar pessoas que consigam te ajudar nessa transformação digital, ajudar as cooperativas a evoluir para isso. O que está dando certo lá fora? Vamos trazer aqui para dentro, vamos desenvolver, vamos aprimorar. Hoje as ferramentas são intuitivas, vamos fazer o aprimoramento dessas ferramentas. Então, eu vejo que existe um caminho, mas que o presidente da cooperativa, os diretores, os gestores, eles precisam dar o primeiro passo, que é sair da inércia de dizer assim, vamos ver como que isso vai evoluir, para dizer assim, vamos evoluir com a tecnologia, né? Vamos acompanhar esse processo de evolução. Exatamente, exatamente. Né? Todo o processo aí, você comentou muito bem, né? Essas empresas migrando, né? E não ficando parado ali para não ser engolidos pelo processo. Né? Eu acho que no ramo agrícola e nas empresas, cooperativas, as grandes corporações, passa por isso também.
né, de você aceitar o que tem de novo. Ninguém vai em lugar nenhum ou muito longe sozinho, você vai precisar de pessoas e empresas, ninguém sabe de tudo, né? A tecnologia, a evolução é muito grande, hoje está acessível, né? A gente tem aí várias lives, vários painéis, como estamos fazendo agora, de levar esse conhecimento para as pessoas. Não quer dizer que você vai lá e vai comprar de primeira, mas comece a se interessar pelo assunto, trazer isso para dentro da sua empresa, ver o que isso pode melhorar. E como você falou, não é bom? O que eu posso agregar nisso? Como que eu posso mudar esse processo? Isso acontece na agricultura, em vários ramos, eu acho que é um ponto importante. Esse é o nosso papel, né, de levar essa informação. Eu falo que nem todo cliente que nos procuram vai comprar nossa ferramenta, mas vale pelo bate-papo. Eu aprendo a cada dia, a cada reunião com o cliente, de como ele faz, de como a necessidade dele gera. Às vezes eu não solucionei o problema dele, mas eu levei esse problema para dentro da minha empresa. Ó, já tem esse problema acontecendo. No próximo, a gente já antecipa, porque a gente fala que a gente fala de um problema que ele nem sabe que tem, né? Eu tenho esse problema aí. Né? Mas o que acontece? Esse é o papel, né? A gente vai levando essas ferramentas, acho que a tecnologia vai nesse sentido, né? Da gente trazer de algo novo. Nesse processo, é essa questão da integração que a gente fala, de você ter várias ferramentas. Eu falo, a Jatec, a gente pega essa informação do computador de bordo, de uma estação meteorológica, de um pivô, mas eu não vou construir um computador de bordo, não vou construir uma estação meteorológica. Isso já está pronto, essas empresas já estão fazendo isso com qualidade. Eu vou buscar essa informação e falar, vamos cruzar uma informação com a outra, né? E isso leva lá do início da nossa conversa. A agricultura 5.0, ela é uma junção de conceitos e ferramentas. E ninguém vai ter tudo, né? Você não vai chegar numa empresa e falar, eu tenho aqui para você que eu vou te transformar na agricultura 5.0. Não. Para você chegar nesse ponto e para você ter esse conceito dentro da sua empresa, você vai ter que agregar ferramentas, agregar conhecimento, agregar empresas, agregar profissionais, e muitos deles já estão dentro da sua empresa. Às vezes uma cooperativa tem lá um cara que consegue desenvolver e a gente usa isso. Né? Por exemplo, você pode desenvolver isso aí dentro da sua empresa. Então, tanto as ferramentas hoje, né, elas falam, não, você pode criar uma tela dentro da plataforma para o seu processo. Né? Você não precisa mais voltar para que eu crie para você. Então, esse conhecimento, esse não negar a situação e ajudar para que a sua empresa, a sua corporação consiga caminhar no mesmo sentido em que os grandes players estão indo, né? Então isso é muito importante. Citou o Magazine Luiza, a gente tem, por exemplo, antigamente, né, a gente tinha a cultura, os agricultores, eram vários pequenos agricultores no país. Esses pequenos agricultores que ficaram parados, eles foram comprados, foram agregados a grandes corporações. A gente tem hoje empresas com 600, 700 mil hectares. Né? Para essas empresas, o modo artesanal, como falar, não, eu tenho aqui o meu controle de praga, eu consigo fazer mas você não consegue escalar isso aí. Você consegue fazer isso em 10 hectares, 1 hectare, mas em 600? E 600 mil? Né? Eu não consigo. Então a tecnologia ela vai criar escala para esse processo. Né? A gente tem uma necessidade batendo a porta da agricultura, você produzir mais em menos área. Né? Então você tem lá a pressão da sociedade quanto meio ambiente. Então você não tem que diminuir a área de pecuária, você tem que você tem que ter uma produção maior numa área menor, na mesma área, no caso, você aumentar a produção, mas não aumentar a área. O que vai trazer isso? A tecnologia, né? Porque o que estava sendo feito até agora, talvez não consiga evoluir esse processo. Né? Então, novas ferramentas, novos conhecimentos, agregando essas informações, e aí em todos os ramos, no pequeno, no médio e no grande produtor, na cooperativa, no produtor individualizado. Eu acho que esse é um caminho sem volta. E a gente fala, daqui a 2, 3 anos, 10 anos, vão estar falando aqui agora painel sobre agricultura 7.0. Eu não consigo nem imaginar o que a gente vai poder agregar isso daqui a 20 anos, né? Onde a gente vai estar. O que eu sei é que quem negar o 5.0, na 7.0 vai estar só assistindo. É isso mesmo, Wellington. E que bate-papo gostoso. Eu acho que a nossa missão aqui no dia de hoje é despertar em quem está assistindo sobre a quantidade de coisas que a gente tem aí para evoluir nesse universo de tecnologia. E eu acho que nós conseguimos fazer isso aí brilhantemente no tempo que nós conversamos, viu? Obrigado pelas suas contribuições.
Obrigado à Geatec aí, né, por estar levando para as cooperativas e para o campo essa tecnologia tão amigável. Eu tenho aí visto vocês aí em várias cooperativas, né, em vários produtores. Então eu vejo que vocês sempre buscam qual que é a dor desse cliente para trazer a solução e com um nível de expertise muito grande. Obrigado pelo bate-papo. Nós vamos ficando por aqui, né? Obrigado a todo mundo que está nos assistindo aqui, que pôde acompanhar esse bate-papo junto com a gente. E eu vou deixar aí o microfone aberto para você fazer as considerações finais, viu, Wellington? Um abraço, pessoal. Muito obrigado, Luciana, o Grupo Conecta. Eu acho que esses eventos, ele traz, né, a parte do ENCA, por exemplo, essa junção, né, esses eventos, é a principal hoje, o principal via, né, onde a gente consegue trazer essas informações. Agradeço em nome da Geatec, né, esse espaço, né, ainda a gente poder trocar essa ideia. Acho que isso é muito importante, né, e vem no sentido de tudo que a gente discutiu, né. Sozinho a gente não vai a lugar nenhum, nosso papel é agregar nesses processos. Então, agradeço a participação, a todo mundo que nos ouviu aí, entre em contato, os nossos contatos estão à disposição aí. Creio que nos próximos eventos esperamos estar juntos também. Ótimo, um abraço, pessoal. Até a próxima.